Estamos gravando agora, então, voltando para o material, eu gostaria de avançar um pouquinho mais na nossa explicação da Idade Média. Inicialmente, então, nós dividimos a Idade Média em 3 partes, e inicialmente eu falei para vocês que se formam os reinos bárbaros, e dentro dos reinos bárbaros há um pluralismo, então existem 2 direitos, no mínimo, que são respeitados: os direitos costumeiros dos bárbaros e os direitos dos povos romanos. Com o tempo, os reis bárbaros se convertem ao cristianismo e assumem a identidade romana. Enquanto isso, a igreja se espalha pela Europa, mas de modo descentralizado. A igreja está dividida em várias unidades autônomas. E dentro dessas unidades vai se formando um outro direito que vai ser chamado de direito canônico. A gente fala dele daqui a pouco. Eu mostrei para vocês na aula passada o panorama da Europa no século IX, no século X, então no século X depois de Cristo, e aí nós paramos no momento em que eu iria trazer algumas palavrinhas a partir desse livro, que é A Vida na Idade Média. Eu acho interessante pensarmos um pouquinho sobre a Idade Média. Ela é um período diferente do nosso, então algumas características da Idade Média são diferentes das características do nosso tempo. E isso fez com que, ao longo da história, a Idade Média fosse vista com preconceito. Afinal, ela tem um ritmo de vida diferente, uma temporalidade diferente, e basta dizer que, fundamentalmente, a Idade Média é agrária, ela se passa em meios rurais, as cidades vão se tornando fortes, mas apenas da metade para o final do período. Então, a imagem de Idade Média, especificamente do que nós estamos falando, que é da Europa Ocidental, então é um recorte muito pequeno do mundo. Eu estou falando da Europa Ocidental e da civilização cristã. Eu mostrei para vocês que só no recorte Europa, Norte da África e Oriente Médio havia 3 grandes civilizações: a muçulmana, a civilização cristã europeia e a civilização bizantina. Nós estamos falando da Idade Média da Europa cristã, que era a mais fraca das 3 civilizações naquele momento. E estamos falando de uma sociedade com um tipo de vida muito diferente do nosso. Então, como eu dizia, isso gerou um certo preconceito. A partir do momento que a Europa vai se fortalecendo e os europeus passam por transformações como o Renascimento, eles olham para o período de trás e enxergam como período negro, como período de trevas, e essa imagem preconceituosa fica até hoje. E como eu já disse antes, até mesmo a expressão Idade Média é uma expressão preconceituosa, porque dá a ideia que ela está apenas no meio de outras 2 grandes idades, que seria a Idade Antiga e a Idade Moderna, tá? E aí eu acho legal falar 2 ou 3 palavrinhas sobre o modo de vida da Idade Média, né? Para mostrar as diferenças e também o que nós herdamos desse momento. Então eu vou fazer aí, apresentar para vocês 2 slides, salvo engano, refletindo sobre isso. Primeiro, o ritmo da Idade Média é um ritmo lento. Ficou uma falsa imagem de que nada acontecia na Idade Média, de que foi um tempo parado, e não é verdade. Houve transformações interessantes, transformações importantes, porém, em um ritmo lento. Essas transformações demoram no tempo. Ora, hoje nós temos invenções a cada final de semana, né? Nós chegamos a um tal ritmo de busca pela inovação que nós tentamos descobrir coisas novas todo ano, todo mês e, como eu disse, toda semana.
Naquele momento, não. Ninguém buscava inovações, ninguém buscava o diferente, todo mundo buscava fazer a mesma coisa. Só que alguns inventos vão acontecendo que vão melhorar a qualidade do trabalho agrícola, do trabalho, então, agrário, e vão permitir, ao final, o desenvolvimento econômico e levarão à transformação da Idade Média. O que vai sendo inventado aos poucos? O estribo, a ferradura, os moinhos, o carrinho de mão, a roda de fiar. Olha, vamos pensar aí em histórias, contos de fadas, né, que a princesa fura o dedo na roda de fiar, a broca, o leme moderno, a bússola. Essas duas últimas invenções vão revolucionar as navegações, vão revolucionar o modo como, inclusive, as mercadorias vão ser transportadas, né? A bússola, então, vai dar uma autonomia tremenda para os marinheiros. Eles poderão cruzar os mares sem se perder. Bom, essas invenções são pequenas e vão acontecendo ao longo aí de cerca de 1000 anos de Idade Média. O mundo, como eu falei para vocês, era um mundo mais lento. Hoje, o nosso mundo é dinâmico, né? Na Idade Média, não há trem, então não há ferrovias, não há carros, obviamente, e o transporte é basicamente a pé ou a cavalo. As pessoas viajavam muito a pé. Não era todo mundo que tinha um cavalo ou uma carroça. E as pessoas não viajavam muito, eu vou me corrigir. Elas não viajavam muito, elas viajavam pouco. Mas quando viajavam, elas viajavam em grande proporção a pé. Então elas iam a pé, e qual é a velocidade de uma viagem a pé? Se você for aí num bom ritmo, né, de 4 a 7 quilômetros, vamos pensar que você está com crianças, idosos, você está carregando coisas, então aí você vai num bom ritmo de 4 a 7 quilômetros. Com um cavalo, se tudo der certo, você chega a 10 quilômetros por hora. Ora, o mundo é diferente. O mundo é muito maior do que é hoje. Por quê? A 10 quilômetros por hora, você leva 20 dias para cruzar a França, que é um pouco maior que o estado de São Paulo. Então você vai cruzar a França em 20 dias. O que significa isso? Uma notícia vai levar cerca de 15 a 20 dias para chegar de um extremo ao outro da França. Um acontecimento vai ser conhecido muito tempo depois. Você vai saber que algo aconteceu quase 15 dias depois de ter ocorrido. Havia viajantes habituais, ocasionais e profissionais. A maioria das pessoas nascia e morria no seu feudo. A maioria das pessoas nascia trabalhando no feudo e morria trabalhando no feudo. Quem que viajava? Olha, habitualmente viajavam criminosos que estavam fugindo de cidade a cidade, praticavam pequenos crimes e continuavam, seguiam na vida, e isso leva a uma má imagem do viajante, porque nem todo viajante é criminoso, mas como há uma quantidade de viajantes que é composta pelos criminosos, isso gera uma má imagem. Os miseráveis estão viajando para tentar melhores condições de vida, hoje e sempre, eles estão indo de cidades em cidades, mas também estão viajando malabaristas, artistas, e aí, infelizmente, eles terminam se confundindo também com criminosos. O preconceito vai fazer com que você, às vezes, misture o artista com o criminoso, o artista com o miserável, e às vezes o artista pode ser um miserável, mas não necessariamente um criminoso. E, claro, também os clérigos, os religiosos, sobretudo franciscanos e dominicanos. Esses viajam sempre. Ocasionalmente, quando uma pessoa fica desempregada, ela não tem ocupação numa cidade, sobretudo em cidades, né, porque no feudo ela vai estar presa à terra, então o desempregado viaja de uma cidade para outra, e também os estudantes. Durante o período de estudos, eles vão ter que se deslocar até a faculdade, ou até a escola. Normalmente a escola e a faculdade foram criadas pela Igreja Católica. E há aqueles que viajam a trabalho.
comerciantes que vão levar lá suas mercadorias de cidade em cidade, ou vão simplesmente transportar mercadorias, funcionários reais, mensageiros e agentes do correio. Então, esses viajam habitualmente, ocasionalmente e profissionalmente. De resto, normalmente a pessoa nasce e morre no seu feudo e raramente sai da sua cidade. O maior exemplo que nós podemos trazer, já não estamos longe da Idade Média, né, estamos já chegando a 1800, é Kant. O grande filósofo Immanuel Kant nasceu e morreu em Königsberg. E mesmo sem sair da cidadezinha Königsberg, ele escreveu grandes obras de filosofia. Na Idade Média, muitas brincadeiras que persistem até hoje eram comuns e até foram inventadas nesse momento. Então, por exemplo, bolinha de gude, amarelinha, esconde-esconde, brincar de bonecas, de louças de brinquedo. Muitas vezes, então, a brincadeira ela reproduz uma característica da vida adulta. A criança vai ter ferramentas infantis, que são as ferramentas que o pai usa na idade adulta, na sua oficina, e a criança reproduz aquele tipo de brincadeira. E os adultos também gostavam de jogar. Eles jogavam dados, palitos e cartas. Alguns desses jogos, como os dados, por exemplo, vêm desde a Idade Antiga. Mas é um hábito que persiste. As pessoas se reuniam, não tem televisão, não tem rádio, menos ainda Netflix. Então as pessoas se reuniam e muitas vezes, tanto as crianças iam brincar e jogar alguma coisa, quanto os adultos, né? Eles ficavam lá como passatempo jogando. Portanto, veja, é uma sociedade com um ritmo lento, com transformações que acontecem, porém, muito devagar. É uma sociedade, eu acho que eu não trouxe aqui a frase do Hobsbawm, deixa eu ver aqui, eu não trouxe para vocês, mas o que o Hobsbawm fala? Acho que é o Hobsbawm, putz, a minha memória é um terror, tá, gente? Desculpem. Mas o Eric Hobsbawm foi um belíssimo historiador, né? E, salvo engano, tá? Ele fala que a Idade Média, na Idade Média, o mundo era muito maior e muito menor do que o nosso. Por que era muito maior? Porque para você andar 100 quilômetros, você levava aí a 10 quilômetros por hora, praticamente 10 horas, né? Se você não parasse e fosse a cavalo. Se você fosse a pé, você ia levar aí 12, 13 horas de viagem para percorrer 100 quilômetros. Coisa que nós percorremos em 1 hora hoje num automóvel a 100 quilômetros por hora. Então, o mundo parecia muito maior. Só que quando você se afasta e vai olhar o que era o mundo, você está vendo aí regiões que hoje a gente falava, poxa, mas a França era considerada um país imenso, um país enorme, e hoje a gente não vai considerar a França propriamente um país imenso, enorme. Talvez o Brasil, talvez os Estados Unidos, e sobretudo a Rússia, né? A China, mas não a França. Então, os países europeus que hoje nós olhamos e são minúsculos, são pequenininhos, para a época eram enormes. Então, a duração do dia, o dia custava passar, a semana custava passar. Aquele ritmo de tempo que é típico da agricultura, e inclusive um tempo cíclico, né? As crenças de que as coisas nascem, crescem, se desenvolvem, morrem, mas deixam a semente para nascer de novo. Então, a ideia do tempo natural é a ideia de um tempo cíclico, que se repete e vai se repetir. Mais algumas curiosidades, né, mais algumas informações da Idade Média, vindas desse livro aí, A Vida na Idade Média, a questão da habitação. Então, a habitação era um problema, entre aspas, né, ou uma solução na Idade Média. Por quê? Você tem que pensar na segurança também na habitação, sobretudo na cidade. Se você está num feudo, você está muito provavelmente na esfera de proteção de um senhor feudal. Você vai trabalhar para o senhor feudal e, em troca, ele vai te proteger. De quem?
De outros bárbaros, né, que continuam invadindo a Europa, ou às vezes dos ladrões, dos bandidos, enfim, das pessoas que podem praticar alguma violência. Na zona rural, como que era a moradia das pessoas? Normalmente a casa na zona rural era um espaço único, era um salão grande e você faz tudo nesse salão. Desculpe a comparação, ou talvez seja pertinente a comparação, mas a habitação na Idade Média era kitnet, vamos dizer assim. Você tem tudo lá no mesmo espaço, você tem um lugar para viver, para comer, para dormir, e alguns anexos. Você vai ter uma construçãozinha que pode ser uma adega, vai depender do nível da pessoa, pode ser um celeiro, a cocheira, então um lugar anexo para os animais. Então você vai ter algumas construções espalhadas em torno da casa, mas o teu espaço de convívio e de vida, de lazer, ele era o mesmo, era uma sala bem grandona, vai dormir, vamos colocar a cama aí e dormir. Na cidade, até pela questão da segurança que eu mencionei, a tendência era as casas se aglomerarem. Você ia construindo uma casa coladinha na outra, para se sentir mais seguro. Então você vai aglomerando as casas e elas vão crescendo para cima. Você vai ter verticalmente um espaço para moradia, para viver, e também um espaço para os animais. Você vai pôr muitas vezes na parte de cima esses animais. A segurança, como eu falei, sobretudo na cidade, era um problema. Então você construía cidades quase como fortalezas. Quem vê aí imagens, além das que eu estou mostrando, de cidades medievais, tem a impressão de que nós estamos diante de uma fortaleza. E o que você faria ainda para reforçar a segurança? Seja na zona rural, seja na cidade, havia algumas construções que você podia fazer para tentar tornar a sua habitação mais segura. Vamos lembrar que não tem aí uma polícia do rei fazendo a segurança nas cidades. Você não tem o exército do rei fazendo a segurança nas cidades. O rei está fraco. E muitas vezes você mesmo vai ter que cuidar da sua segurança. Então era comum as pessoas construírem fossos, tudo vai depender da condição econômica, claro, da pessoa, uma paliçada de espinhos, vamos lembrar de novo as histórias aí, os contos de fada, né? É o príncipe caindo nos espinhos. Por que aqueles espinhos estão lá? Para impedir que o forasteiro entre na tua casa, para impedir que ele entre na torre, né? Para impedir que ele te perturbe. E também eram comuns as muralhas. Quando a pessoa não era lá muito rica, né, restava a ela a tática dos esconderijos. Era comum você ter um falso piso na tua casa, um sótão que levava para um sótão, que as pessoas não conseguissem descobrir onde era, paredes falsas. Então, se os bandidos estão chegando, se os ladrões estão chegando na cidade, se os bárbaros estão chegando na cidade, você vai para o esconderijo e fica lá rezando para que eles não descubram, né? Isso era normal naquele momento. Como as pessoas construíam as casas, umas grudadas nas outras, as cidades ficam muito densas, ficam muito concentradas. E isso gera alguns efeitos colaterais. A gente não tem aí um sistema de esgoto, a gente não tem um sistema de saneamento básico adequado. Então, era muito comum você ver relatos de pessoas reclamando do mau cheiro das cidades. As cidades fediam, né? E eu citei lá, eu estou trazendo como exemplo aqui Paris, por exemplo, a capital da França. Não estou falando de uma cidadezinha qualquer. Então, sobretudo as grandes cidades, elas cheiravam mal. Havia o problema do saneamento básico, da falta do saneamento básico. E tem um caso aí que eu marquei lá para me lembrar, que é do rei São Luís, né? O rei Luís, que virou o São Luís depois, né? O primeiro dos Luíses na França, tem uma história muito engraçada e mal cheirosa também a respeito dele, né? Dizem que o rei Luís
saía de madrugada para andar pela cidade para ver como é que estava a cidade. Ele ia. Muitos reis faziam isso, né? Tem até um nome, esse procedimento que os reis faziam, que era fazer de conta que era do povo. Eles punham lá um capuz, alguma coisa, e se misturavam no povo. Só que o São Luís fazia isso de madrugada. Ele queria ver a cidade, queria ver como é que ela estava, e ele saía andando. E, pessoal, havia uma lei na França, em Paris, que você podia jogar suas necessidades pela janela. Desculpem o detalhe que eu estou trazendo, mas para reforçar esse mau cheiro, né? Então você fazia lá o número 1, o número 2, qualquer número que seja aí na bacia, você evacuava, perdoe os detalhes, né, por favor, mas você evacuava na bacia e a lei dizia, você morava lá no segundo andar, você pode jogar pela janela, não tem problema. Só que você tem que gritar. Você tem que abrir a janela e gritar, lá vai, e jogar. Então você fala, lá vai o número 1 e joga, lá vai o número 2, e tem que dar o tempo para as pessoas saírem. E o rei estava passeando por Paris. E o infeliz abriu a janela e jogou o número 2 sem gritar. E caiu tudo no rei. Então, o rei tomou lá não vou dizer um banho, né? Tomou uns negócios sólidos lá na cabeça, né? Desculpem os detalhes, e ficou doido. Quem foi que jogou? Quem desrespeitou a lei? Aí ele foi para o palácio e mandou prender o infeliz. O infeliz foi levado à audiência e o rei perguntou: mas o que você estava fazendo essa hora da manhã acordado, né? E aí, pessoal, que ninguém se identifique, tá? Ele falou: rei, meu rei, né? Eu venho de família muito pobre, eu sou estudante, eu tenho que trabalhar para pagar a minha vida, para poder estudar. Eu quero mudar de vida, eu quero melhorar de vida, então eu acordo muito cedo e como nunca tem ninguém na rua, eu faço e jogo mesmo sem gritar. O rei se compadeceu do rapaz. E ele viu, poxa, que rapaz esforçado. Olha, meus caros, o rapaz jogou o número 2 na cabeça do rei e terminou com uma bolsa de estudos. O rei falou: eu vou custear seus estudos, né? Fica tranquilo, então eu vou pagar para você não precisar trabalhar, não precisar acordar tão cedo, poder estudar. E o estudante, ele era considerado vagabundo naquele momento, viu, pessoal? Desculpe também a expressão, porque a maioria dos estudantes gostava de se matricular tarde. O que era tarde? 9 horas da manhã. A maioria dos estudantes se matriculava na aula das 9, poucos se matriculavam na aula das 7. E aí o rei deu essa condição para o rapaz, para que ele não precisasse madrugar todos os dias, o rei pagou a bolsa de estudos dele. E eu vou dizer para vocês que a expressão fiz M, né? Eu fiz M, eu fiz. Para esse caso, não tem o sentido que teve para nós, porque foi uma coisa muito boa para o cara, né? Ele fez uma M lá que rendeu algo extraordinário. Bom, a vida na Idade Média era mais ou menos assim, né? As pessoas todas aglomeradas, todas juntas nas habitações, a questão da segurança era muito séria, e o que as pessoas tinham em casa, né? Então, em casa, normalmente, havia uma cama muito grande, em que todos dormiam na mesma cama. Os mais pobres, a cama era quase que uma caixa com feno, né? E todos usavam lençóis e cobertas, tá? Então as pessoas tinham o hábito, inclusive, de dormir nuas, iam todos para a cama, apagavam-se as luzes, tirava a roupa e entrava debaixo das cobertas. E se tivesse um visitante, um convidado, vai nu para a mesma cama, né? Ia todo mundo junto lá. O que acontecia, eu não faço ideia. Mas, além da cama, havia um grande baú, que as pessoas guardavam coisas, e era um pau para toda obra, porque era baú para guardar coisas e também para sentar. Então, colocava o baú ao lado da mesa. O que era a mesa? A mesa era uma tábua que ficava em 2 cavaletes. Então, você punha uma tábua bem grande, ou 2 tábuas menores em cima dos cavaletes, e o baú para que as pessoas sentassem. Eventualmente, você tinha bancos dentro de casa. Percebam que o conforto era quase nenhum.
não se preocupava muito com essa ideia de conforto, sofá, poltrona, e pasmem, nem os nobres também, mesmo os nobres, eles tinham um mobiliário mais rústico, assim, essa ideia de castelos suntuosos é mais recente, não era típica dessa época, não. O que as pessoas comiam? Normalmente pão, carne, vinho, ervilhas, favas, e elas usavam tigelas para colocar a comida, colheres e facas. Não havia muito hábito de usar garfo, não. Muitas vezes se comia conforme o tipo de alimento, com as mãos mesmo, tá? Os vestuário, a moda, né? O que seria uma revista de moda da Idade Média? Aí você tem uma moda elegante, de nobres, né? As roupas dos nobres. O estereótipo seria mulheres com roupas longas, cabelos longos, volumosos e tranças. Pensa na Rapunzel, né? Ela é o estereótipo aí da mulher daquela época. É claro, estou falando de estereótipo e com um senso aqui de nobreza, de estética, né? Os homens usavam calças curtas, muitas vezes, a menos que fossem padres, professores, médicos e juízes, ou seja, a menos que eles tivessem feito um curso superior. O padre vai ter tido uma formação própria, o professor, o médico, o juiz também, conforme a carreira, né? Direito, medicina. E havia a roupa para trabalhar, a roupa para bater e a roupa para sair. A roupa para sair normalmente era um casaco que você punha por cima da roupa e ia para a rua, né? Muitas vezes com capuz, véu ou chapéu. Como calçados eram usadas polainas, às vezes com sola, às vezes de tecido, e sapatos também de tecido e de couro. Bom, dito isso, né? A gente está aí num ambiente da Idade Média, indo mais ou menos para o ano 1050. Então, nós estamos saindo daquela primeira fase da Idade Média, em que os reis bárbaros criam os seus reinos, se convertem ao catolicismo, passam a idolatrar Roma, mas, mais ou menos no ano 1000, os reis estão enfraquecendo. Os reis estão perdendo poder e os senhores locais ficam cada vez mais fortes. É nesse seio que vai se desenvolver o que ficou conhecido como sistema feudal. Então, os feudos são os pedaços de terra que se tornam cada vez mais importantes no sentido econômico e no sentido político. Bom, então, dito isso, a grande marca da Idade Média é o pluralismo. São vários espaços geográficos fragmentados e cada um deles com um direito diferente. Nós temos os feudos com o direito feudal. O senhor feudal, quem é? É o nobre. O nobre, dono do feudo, pode criar regras, pode cobrar tributos, pode ter exército. Olha, são funções típicas do Estado. Hoje, quem pode ter o exército? O Estado. Quem cuida da segurança? O Estado. Quem cria tributos? O Estado. Naquela época, naquele momento, o senhor feudal está tão poderoso que ele retirou do rei esse poder. Ele também pode criar tributos e pode criar moedas, pode ter um exército para cuidar da segurança do seu feudo. E muitas vezes ele usava esse exército para declarar guerras contra outros senhores e até contra o rei, para aumentar o seu poder. Nesse momento, a igreja começa a emergir como uma força na Idade Média. Aquela igreja que estava espalhada, que estava fragmentada, se unificará. E ela estará centralizada em Roma. Eu vou falar disso daqui a pouco. Vai se fortalecer o direito canônico. Então, dentro do feudo, eu tenho o direito feudal, o direito criado pelos senhores feudais. Mas,
Espalhada pela Europa, eu tenho uma igreja que está cada vez mais sob comando de Roma, isso vai gerar problemas, e ela está disseminando o seu direito. Para alguns assuntos, o cidadão não vai procurar o senhor feudal, ele vai procurar o padre, e ele vai resolver conforme o direito canônico. O rei continua existindo, ele tenta impor a sua vontade pelas leis, mas, no geral, os senhores feudais fazem pouco caso da lei do rei. A lei do rei vale pouco. O rei está enfraquecido. Raramente o rei consegue impor a sua vontade sem negociar com os senhores feudais, sem ter o apoio dos senhores feudais. Então, existem regras para os reinos feitas pelos reis, mas elas, como eu disse, não necessariamente se impõem. E para piorar ou para tornar mais complexo o momento, nós temos as cidades. E as cidades, elas reivindicam autonomia. As cidades vivem brigando com os senhores feudais, dizendo que não devem qualquer obediência ou qualquer tributo a eles, e muitas vezes, num primeiro momento, brigam com o rei. O que vai acontecer na história é que as cidades vão se aliar aos reis. Quem mora nas cidades? As cidades são os burgos. Quem mora nos burgos são os burgueses. Então nós veremos ao longo do tempo, mais para frente aí, não neste momento, ou isso vai começar vagarosamente nesse momento, uma aliança cada vez mais constante entre os burgueses e os reis, para enfraquecer quem? Os senhores feudais, os feudos e os senhores feudais. Mas isso é conversa para um outro momento. Nesse momento, quem está se fortalecendo é a igreja. E convém a gente entender um pouquinho como que está a situação nos feudos. Então, como eu descrevi para vocês, os reis bárbaros perdem cada vez mais poder para os senhores locais. A atividade legislativa dos reis se torna inoperante, eles, ainda que tentem criar regras por meio de leis, elas não se tornam eficazes, os senhores feudais desrespeitam mesmo as leis dos reis, porque o rei não tem força de impor a sua vontade. Muitas vezes, um senhor feudal ele tem um exército mais forte que o exército do rei, e outros senhores feudais não apoiam o rei contra aquele senhor feudal. O senhor feudal passa, muitas vezes, a julgar os conflitos conforme os costumes do seu feudo. Então, qual é o conflito que já começa a se desenhar? A lei do rei contra o costume do senhor feudal. Na história, vocês sabem quem vai ganhar o conflito. A lei do rei. Mas, naquele momento, quem está ganhando é o costume. Então, os senhores feudais estão julgando os conflitos do seu feudo conforme os costumes. E isso tem uma explicação. Se a sociedade é estável, se a sociedade não se transforma, o costume tende a ser a principal fonte do direito. Ora, para que eu vou criar uma lei numa sociedade que não se transforma? Quer dizer, eu não preciso da lei. O senhor feudal não precisava nem se preocupar em criar a lei. Por quê? Ele talvez seja o terceiro, o quarto, o quinto na geração de senhores feudais. O seu avô, bisavô, tataravô já eram senhores feudais. E como que era a vida 5 gerações para trás? Do mesmo jeito. O senhor feudal vai fazer as mesmas coisas que os seus antepassados, o servo vai ser obrigado a fazer as mesmas coisas que seus antepassados. E haverá uma troca entre o servo e o senhor feudal nesses próprios modos. Eu vou falar desse contrato daqui a pouco, que é o contrato de servidão. É um instrumento jurídico. Mas veja, a vida não muda. A vida é desenvolvida no feudo,
O senhor feudal tem o seu castelo, que muitas vezes é rústico, ele é rudimentar, é uma fortaleza, se possível. Ao redor da fortaleza temos as terras dos servos, e eles vão trabalhar nessas terras gerações e gerações. Eles vão manter, muitas vezes, a mesma forma de trabalho, os mesmos hábitos, e vão fazer as mesmas coisas sempre. O senhor feudal pode confiar nessa vida que não muda. Como a vida não muda, como a vida é estável, ele pode confiar nessa continuidade. Caso haja um conflito, ele vai simplesmente aplicar os costumes. Por quê? Começa a surgir a percepção de que a vida é daquele jeito porque Deus quer que a vida seja daquele jeito. E a vida não muda porque Deus não quer. E quem tende a se comportar de um jeito diferente está desrespeitando os costumes e, em última instância, a ordem que foi criada por Deus. Bom, a lei, como nós vamos ver depois, ela é mais importante para sociedades que estão em transformação. A nossa sociedade não pode confiar nos costumes, porque os costumes não perduram. A nossa sociedade está em constante transformação. Então, ela precisa da lei, ela precisa, por escrito, que o Estado faça e refaça as regras para a nossa vida. Naquele momento, isso não era necessário. Naquele momento, como eu disse, além de o rei não ter força, o senhor não tinha nenhum interesse em ficar criando leis, ficar criando regras por escrito. Mesmo porque quase ninguém sabia ler, né? Então, o analfabetismo era a regra dentro da Europa. Bom, então nós temos aí a sociedade medieval, mais ou menos no ano 1000. É uma sociedade, primeiro, marcada pela desigualdade. Os seres humanos não são iguais na Idade Média. Existem 3 classes ou categorias de homens. São os homens que oram, os homens que lutam e os homens que trabalham. Então, tem 3 tipos de seres humanos: os religiosos, os nobres e os trabalhadores. É interessante, até, não sei se vocês sabem, mais uma curiosidade, se me permitem, mas há uma ordem de hierarquia entre os próprios nobres também. Então, os seres humanos não são iguais. Primeiro, porque os que trabalham são os servos, são inferiores do que os que lutam, que são os nobres. Os nobres têm o dever de manter a ordem de Deus. Eles têm o dever de lutar e, eventualmente, seguir o rei. Claro, nem todos acabavam seguindo o rei naquele momento. Mas, se você nasceu nobre, você não vai trabalhar. Você vai ter pessoas que trabalham para você. E você vai obter o seu sustento dando segurança para essas pessoas. Essa é a troca. Essa é a ideia de que eu vou falar daqui a pouco. O nobre tem que manter um exército para dar segurança para o povo, para os servos. E os servos têm que plantar, têm que criar animais e dar um pouquinho dos seus alimentos, um pouquinho dos seus animais e, quem sabe, um pouquinho do seu braço, dos seus filhos, para o exército dos senhores. Então, eles têm que sustentar os senhores, sustentar o exército dos senhores, porque em troca eles vão receber segurança. Essa é a troca, essa é a lógica da justiça da Idade Média. Mas um servo não vai aspirar a ser um nobre. Raramente um nobre casava com um servo. Ou uma nobre ou um nobre, raramente eles estão se casando com o servo. A mobilidade social é muito pequena, né? Por quê? Você vai nascer e morrer servo. Se você é filho de um servo, você vai adquirir as habilidades do seu pai. Aliás, é mais um ponto para reflexão. A sociedade não muda, você vai fazer as mesmas coisas que os seus pais, que seus avós. Quanto mais idosa a pessoa, mais respeitada ela é. Porque mais tempo ela viveu e mais ela pôde conhecer da sociedade, que vai ser a mesma, entre aspas, para sempre, né, na expectativa deles. Então, esse respeito ao idoso, esse respeito é natural ao mais velho, porque o mais velho viveu mais que você. Opa, quem sabe mais? Quem conhece o passado ou quem conhece o futuro? Ora, ninguém conhece o futuro.
e o futuro vai ser igual ao passado. Então só tem uma pessoa que sabe mais, aquela que conhece o passado. Porque se eu acho que as coisas não vão mudar, conhecer o passado significa automaticamente poder dar conselhos para o futuro. Então, por isso, os idosos são muito valorizados. E o que eu dizia para vocês, que eu parei lá na minha exposição, é que há também uma hierarquia entre os nobres. Por exemplo, eu não sei na Inglaterra qual era essa hierarquia, mas na França, quem é o nobre mais alto? Vamos esquecer o rei, né? O rei, ele na França é o duque de um determinado lugar, não lembro de que lugar. Então, tradicionalmente, o duque daquele lugar é o rei da França. É que muitas vezes o rei da França tinha outras terras também. Mas, claro, por ser o duque daquele lugar, ele era o rei da França. Então, o duque, depois do rei, havia outros duques na França. O duque é o, vamos dizer, o general, o marechal, ele é o nobre de maior hierarquia. Abaixo do duque vem o marquês. Então, é o duque, o marquês, o conde, o visconde, que é o conde vil, e o barão. Essa é a hierarquia. Se você fosse escolher ser um nobre, era melhor você ser um duque do que um barão. O barão é o nobre que deve obediência a uma série maior de nobres. Claro, na prática, excepcionalmente, um barão poderia gerir tão bem o seu feudo que ele poderia terminar montando um exército que faria dele um barão mais forte do que um duque. Mas isso é exceção. Mesmo porque o duque vai ter o apoio de muitos marqueses, de muitos condes, viscondes e barões, né? E raramente um duque vai apoiar um barão. Mas acontecia, às vezes. Também outra coisa que acontecia é o sujeito ter 2 ou 3 títulos de nobreza. Ele é duque de tal lugar, ele é conde de tal lugar e barão de tal lugar. E aí, por mera veleidade, ele escolhe ser conhecido em público como barão. Mas você vai ver a lista de títulos de nobreza, é um cara que tem vários títulos de nobreza. Mas, ora, então há uma hierarquia entre os nobres, especificamente franceses. E essa hierarquia reproduz um mundo em que os seres humanos não são iguais. Insisto, nem 2 nobres vão ser iguais conforme a hierarquia. Vai ter um nobre que vai poder mais do que o outro, se ele for duque ou se ele for barão. Bom, então esse é o ambiente medieval, é um ambiente, então, de desigualdade entre os homens. E aí, nós temos 2 tipos de relações contratuais entre os sujeitos na Idade Média. Relações entre senhores, suzerania e vassalagem. São as relações de vassalagem. O vassalo deve obediência ao suzerano. E também relações entre senhores e não senhores, entre homens que lutam e homens que trabalham. E essa relação se materializa no contrato de servidão. Então, olha o direito aparecendo aí. São 2 relações tipicamente contratuais. Olha, eu coloquei aqui para um lado, mas eu poderia colocar para os dois, tá? O que marca esses contratos é que eles são contratos mais do que vitalícios. São contratos perpétuos. E eu desconheço hoje qualquer contrato que tenha essa característica de perpétuo, tá? A gente pode até pensar em um contrato vitalício. É um contrato feito para durar durante sua vida. Às vezes, jogador de futebol celebra com uma empresa um contrato vitalício de patrocínio. Enquanto o jogador for vivo, só aquela empresa de artigos desportivos pode patrociná-lo. Ora, eu concebo hoje um contrato vitalício, mas o contrato perpétuo é o contrato em que eu celebro e quando eu morrer, eu transmito para minha filha ou para o meu filho, que quando morrer transmite para o seu filho. É um contrato para sempre. Todas as nossas gerações estão presas a esse contrato. Raoni, deixa eu ver aqui a sua pergunta. O Raoni, eu acho que sim, a tal ponto, né, e especificamente no caso da Inglaterra, que muitas vezes a Inglaterra conseguiu fazer isso, né? Muitas vezes os reis tentaram romper com a Igreja Católica, né?
A França tentou, não conseguiu. Talvez você tenha aí países que tradicionalmente se deram bem com a Igreja Católica, como a Espanha, por exemplo, em que havia uma proximidade maior. Curiosamente, a Itália não foi um reino até o século XIX, né? A unificação italiana acontece no século XIX, então a gente não sabe como seria essa relação se houvesse um rei da Itália no século XVI, XVII, como seria a relação dele com o Papa, que está lá, né? Está na metade de Roma, ele está ocupando lá um quarteirão de Roma, praticamente. Mas eu acredito que haja essa relação sim, porque filosoficamente tanto o rei quanto o papa são homens de Deus aqui, né? Cada um para cumprir a sua função. O papa espiritual e o rei material. Então é claro que se o rei não admitir isso, a igreja vai querer interferir. E muitas vezes, como aconteceu na Inglaterra, o rei não vai aceitar essa interferência e vai querer criar a própria igreja, né? Então, eu desconfio que sim. Aí o que nós teríamos que colocar? Por exemplo, países que não são católicos, né? Então você vai ter também, a partir da reforma, seja na Inglaterra, mas seja também numa Holanda, por exemplo, reis, ou figuras parecidas com reis, que não são católicos, mas que são protestantes. Mas eu te responderia, embora não seja a minha área de estudo, né? Eu estou falando com o achismo e a desconfiança, eu tenderia a concordar com a sua questão, a colocar um ponto final nela e tirar a interrogação. Mas, enfim, voltando, então, eu falava desses contratos, né? Eles são perpétuos, se transmitem de geração a geração, e há todo um fundamento filosófico para eles, terminando na religião, sim. Uma coisa interessante, já que nós estamos, de certa forma, falando de temas jurídicos dessa sociedade feudal medieval, uma coisa interessante é a propriedade da terra. A propriedade da terra feudal, ela era um pouquinho mais forte. Hoje a propriedade já é forte. Ela é um direito de usar, fruir, abusar, segundo alguns, dispor. Ora, naquela época, além de usar, fruir, dispor era um problema. Normalmente não se podia vender a terra. A terra não era considerada um bem no comércio. Mas o dono da terra, que é o nobre, em última instância, ele permite que o servo fique na sua propriedade, mas a propriedade é do nobre. Além de poder usar, gozar, fruir da coisa, o dono da terra tinha também direito de jurisdição. Olha, isso hoje é do Estado. Naquele momento, o senhor feudal, que era dono da terra, podia criar regras dentro do seu feudo e julgar conflitos, insisto, dentro do seu feudo. Mas hoje nós não admitimos que um fazendeiro julgue conflitos dentro da sua fazenda, ou pelo menos o Estado brasileiro não quer que isso aconteça. E além, é claro, de ter o direito de jurisdição, de criar regras e julgar conflitos dentro da terra, o senhor feudal podia explorar a terra. Ele tinha, eu vou usar um termo que é mais próprio para hoje, mas ele tinha um monopólio sobre a terra. Ele era o único que podia caçar e pescar dentro da sua propriedade. O que significa isso? Se o servo fosse pego caçando ou pescando, ele seria possivelmente punido, ele seria castigado. Claro, ele pode pedir autorização para o senhor para caçar? Pode, mas olha a diferença. Eu não posso pegar a minha espingardinha e sair no mato caçando um coelho. Se o senhor me pegar, eu estou perdido. Agora, eu posso pedir autorização para o senhor, que pode dar ou não a autorização. Eventualmente, essa ideia de período de caça, às vezes os senhores proclamavam, olha, estamos em período de caça. E aí ele já dizia quem poderia caçar, quem tinha uma licença para caçar ou até mesmo para pescar. Claro, muitas vezes o senhor falava, pode pescar,
mas de cada 2 peixes, um é meu. Havia, e isso era normal, e o servo entendia isso como normal. Tudo bem, eu estou pescando no rio do senhor. Eu pego um peixe para mim e dou outro para o senhor. Em troca, eu tenho o quê? Eu tenho proteção. Esse peixe vai alimentar o exército, esse peixe vai alimentar os homens do senhor, né? Que vão me proteger. Agora, pouco antes da Revolução Francesa, olha, eu estou falando mais ou menos do ano 1000. Na França, essa situação, esses ajustes feudais vão continuar até a Revolução Francesa, que foi em 1789. Olha quanto tempo que vai perdurar isso. E pouco antes da Revolução Francesa, o rei, o Luís XVI, ele convocou, porque foi pressionado, a gente vai falar disso, as Assembleias Gerais. Então, ele convocou uma reunião com representantes de todos os estratos da população, e essa reunião foi convocada para dali a 2 ou 3 anos. O tempo é outro, o ritmo é outro. Olha, daqui a 2 ou 3 anos a gente vai fazer a assembleia. Só que durante 2 ou 3 anos, os funcionários do rei foram para o interior da França recolher queixas da população, para saber o que seria discutido. E aí nós temos um material sensacional. E grande parte das queixas eram contra abusos dos senhores. Por exemplo, como o senhor tinha o direito de caça, muitos servos reclamam que eles estavam lá tranquilos nas suas casinhas, de repente passava a raposa, e o senhor vinha atrás da raposa com mais 2 ou 3 nobres, atirando para todo lado e atravessava a casa do cara e não queria nem saber. E ele não podia fazer nada. Porque o terreno é do senhor, a casa, embora ele more há 600 anos, é do senhor, o direito de caça é do senhor. E ninguém pode se interpor. E quem tem direito de jurisdição é o próprio senhor. Então, ele está diante de uma situação que tudo que ele pôde fazer foi, naquele momento, reclamar, registrar a reclamação para o funcionário do rei. E esse tipo de situação vai aumentando no período que antecede a Revolução Francesa. Parece que os abusos vão aumentando. O que vai explicar a Revolução Francesa, que ela acaba, sim, atingindo todas as classes. Todos acabam protestando, seja contra o rei, seja contra os nobres. Mas, tecnicamente, o nobre tinha direito de fazer isso. Então, nós estamos falando de direito. É claro, é um sistema que não vai mais agradar ao servo. Só que, tecnicamente, pelo contrato de servidão, o senhor poderia fazer isso. Por um lado, e pelo contrato e pela propriedade da terra, o senhor podia, sim, fazer essas coisas, porque ele tinha a exclusividade da caça dentro da sua terra. Bom, essas relações, então, são relações, primeiro, contratuais e depois de propriedade. Aliás, ia eu esquecendo aqui, né? A exploração da terra incluía o direito de cobrar banalidades. Seriam mais ou menos tributos, impostos. Então, o senhor feudal podia cobrar tributos dos servos. Essas banalidades, esses tributos, iam desde pedágio para usar algo do senhor. Então, o servo pede para moer o trigo, para fazer farinha. O senhor vai cobrar um pedágio, vai cobrar uma banalidade, para que ele possa usar o moinho da propriedade. Então, a propriedade da terra dava para o senhor não só o direito de criar regras e julgar conflitos, como também o direito de criar tributos. Hoje, esses direitos não estão mais atrelados à propriedade. Hoje, esses direitos são do Estado. Então, hoje, o direito de jurisdição, seja de criar regras, num sentido que não é muito comum para hoje, seja para julgar conflitos, e o direito de criar tributos, não são mais do proprietário da terra. E, às vezes, nem sequer o direito de caça e pesca, porque o Estado regulamenta até esse direito nos dias de hoje.
Bom, nesse momento eu estou falando com vocês sobre o direito feudal. Olha, dentro dos feudos, os costumes se tornam uma importante fonte do direito. O senhor feudal é, ao mesmo tempo, legislador e juiz dentro do feudo. Ele vai julgar os conflitos, preferencialmente de acordo com os costumes. A sociedade feudal é uma sociedade desigual. Talvez tenha faltado eu usar a palavra, né? Por um lado, a gente pensa em direitos. Quando alguém tem um poder e esse poder é protegido pelo Estado, a pessoa tem o direito. Naquele momento, era mais comum nós falarmos em privilégios. Privilégios são direitos que só alguns têm, não são todos. Então, a separação entre castas na Idade Média, entre classes, se dava por meio de privilégios. Os nobres tinham privilégios, os religiosos tinham privilégios, só os pobres dos servos ou dos plebeus, que também vamos incluir aí os comerciantes, que vão se revoltar com isso, não tinham privilégios. Uma marca da Idade Média ou do direito feudal é a descentralização. A propriedade, o Estado está fragmentado. Ainda que haja o rei não tem mais os poderes centralizados. Olha, o que caracteriza o rei hoje? O Estado hoje, né? Se o rei for o dono do Estado, o que caracteriza o Estado? Ele tem um monopólio de criar leis, ele tem um monopólio de julgar conflitos, ele tem um monopólio de uso da violência, então de cuidar da segurança. Ora, são monopólios que estão nas mãos do Estado. Naquele momento, portanto, não há um Estado que monopoliza o judiciário, que monopoliza o legislativo, sequer há um Estado que consegue cobrar tributos de todos. Então, a gente diz que o Estado está fragmentado, o direito está fragmentado. E isso aumenta aquela sensação de pluralismo. São vários direitos que se espalham pela Idade Média, né? A arte do jurista na Idade Média é a arte de se equilibrar entre vários direitos. O jurista vai procurar uma solução justa, se equilibrando entre o direito da cidade, o direito do rei, o direito do senhor feudal. É uma lógica diferente da nossa, tá, pessoal? Como eu falei, é um mundo diferente do nosso. São pressupostos diferentes, são estruturas diferentes. Pessoal, eu vou parar por aqui. E na quarta-feira, acho que não tem nada, né, na quarta-feira, aula normal, né, na quarta-feira, dia 21, perfeito. Acho que é dia 28, não sei se tem aula ou não, que é o dia do funcionário público, né? Mas na quarta-feira eu vou avançar e aí eu vou falar um pouquinho da igreja. Porque é lógico, né? Você imaginar. Aí, claro, o Raoni já veio aqui para o presente praticamente. Mas naquela fragmentação, naquele ambiente em que o rei não tem poder e o senhor só tem poder dentro do seu feudo, tem uma instituição que está se espalhando. É uma igrejinha aqui, é uma igrejinha ali, é outra aqui, e de repente, como que todos os bispos começam a conversar entre si. E de repente isso vira uma rede. E naquele ambiente de fragmentação, quando isso acontece, o poder da igreja explode. Aí vamos falar disso, claro, eu estou olhando, eu vou terminar falando meu foco, como agora, eu falei uma outra coisinha da Idade Média, mas que eu queria mostrar para vocês, as relações fundamentais feudais são jurídicas. Contrato de suzerania e vassalagem, não detalhei muito, e detalhei um pouquinho aqui o contrato. Perdão, também não detalhei muito, né? Só falei contrato do servo, né? O contrato de trabalho do servo, servidão, e a propriedade da terra. São relações jurídicas que estão no centro do sistema feudal. E eu vou falar 2 ou 3 coisinhas do direito canônico que vão influenciar o nosso direito. Aí vocês vão ver que 2 coisas aí vão influenciar muito. A igreja
É curioso. E aí eu vou voltar a isso, pessoal. A igreja inventa o Estado. O Estado moderno é uma invenção da igreja. E alguns princípios do direito, como a ideia de que o direito é um sistema, vem do direito canônico. Vou falar disso. O que é o direito a um sistema? Eu não posso ter regras contraditórias, por exemplo. Eu não posso ter uma regra que diz é proibido e a outra diz que é obrigatório. A mesma coisa. A igreja vai começar a se preocupar com isso no período recente, porque já os romanos se preocuparam um pouquinho com isso. Então, pessoal, vou pedir licença para desligar aqui a gravação.